Boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Trilha Espírita, seja muito bem-vindo ao estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo 23, que tem como título Moral Estranha. No último estudo, nosso irmão Aristeu falou sobre quem não odeia seu pai e sua mãe. Hoje nós vamos ler e estudar o subtítulo Deixai pai, mãe e filhos e também Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Eu vou ler esse capítulo porque ele é pequeno, então dá para a gente fazer a leitura e até para que a gente consiga compreender melhor esses ensinamentos. Então, no item 4, começa dizendo assim: todo aquele que estiver deixado por meu nome, sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Esse texto está em São Mateus, capítulo 19, versículo 29. No item 5, diz assim: então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receberá desde esse mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. São Lucas capítulo 28, versículo 28, 29 e 30. No item 6 diz assim: um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão à charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Esse texto também está em São Lucas, capítulo 19, versículo 61 e 62. Sem discutir as palavras, diz o Evangelho, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Entre aspas, os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação à filha deixar seus pais para seguir o esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias. Mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão ser tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar por uma hipérbole
quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos dos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam uma nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Complementando isso que eu li, que acho que ficou bem claro, né, essa explicação que o próprio Evangelho nos traz, nós temos ainda o capítulo 4 do próprio Evangelho no item 18. Deixa eu pegar aqui o capítulo 4 no item 18, quando ele nos diz, tem como subtítulo, os laços da família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. O item 18 começa dizendo assim, os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Ainda no próprio Evangelho, no capítulo 14, item 8, esse item fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Diz no comecinho desse item, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal. Então, aqui a gente percebe que realmente Jesus estava falando, como sempre, né? Jesus sempre nos falava da vida futura, das coisas espirituais, tanto que ele disse, né? Meu reino não é deste mundo. Então a gente precisa procurar entender esses textos, especialmente esses que mencionamos aqui em Mateus, Lucas, para que a gente compreenda essa fala do Cristo e de alguma forma que seja como um acalento para os nossos corações no que diz respeito a essas separações, né, que ocorrem aqui no plano terrestre, né, aqui enquanto nós estamos encarnados. Um próximo subtítulo, o item 7, diz, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Item 7. Ele disse a um outro, segui-me. E ele respondeu, Senhor, permite-me ir antes enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60.
No item 8 diz assim: que podem significar estas palavras: deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram primeiro que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentimento profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Aqui nós poderíamos abrir um parêntese, né? E nos lembrarmos de que, como falamos aqui nos itens anteriores, a vida espiritual é o que importa, né? Então, se já está desencarnado, se nós fizemos tudo aquilo que poderíamos ter feito por essa pessoa, especialmente um pai, no momento do seu desencarne, e se não pudermos estar presentes, se não pudermos ir lá no seu sepultamento, por assim dizer, que a gente possa ter a consciência tranquila de que esses laços não se quebram, né, devido à morte do corpo físico. E aí segue dizendo assim: a vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra, e da qual se sente feliz por estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. De certa forma, até eu diria que bem claro, né? O Evangelho nos traz de uma forma muito simples, muito fácil de compreendermos, né? O que nos dificulta, talvez, ainda seja o nosso apego excessivo às coisas materiais, especialmente no que diz respeito à família, né? O meu filho, os meus filhos, a minha esposa. Então nós precisamos ter a convicção de que se nos amamos, esse amor continuará do outro lado, onde é a verdadeira vida. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos e, mais que isso, que possamos buscar colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, que a nossa semana seja uma semana muito produtiva, uma semana de muita luz para todos nós.